Fala pessoal, Isaac aqui. Logo no primeiro episódio da segunda temporada de Anéis do Poder, Sauron é morto por orcs. Por mais que isso seja absurdo para a maioria de nós, algumas pessoas buscam justificar essa cena sob o seguinte argumento: se Sauron pôde ser derrotado por um cachorro na Primeira Era, nada impediria que ele fosse morto por orcs. Mas será mesmo? Sauron foi de fato derrotado por um mero cachorro? Será que essa comparação faz algum sentido? Vamos analisar isso neste vídeo. Primeiro eu vou demonstrar como é a relação entre Sauron e os orcs nos livros, e em seguida eu analiso se a comparação com esse tal cachorro faz sentido. Se você quer ter uma boa ideia de como os orcs se comportavam em relação a Sauron, você encontra essas respostas nos livros As Duas Torres e O Anel de Morgoth. Para realizar a dominação dos orcs, Sauron inspirava ao mesmo tempo pavor e admiração, e isso vai ficar claro a seguir. Vamos começar pelo livro As Duas Torres, no diálogo entre os orcs Gorbag e Shagrat. Sauron tinha uma presença tão aterrorizante que os orcs evitavam até mesmo pronunciar seu nome. Eles se referiam a ele somente como Senhor do Escuro ou simplesmente ele. Como um mago necromante que é, a principal arma de Sauron era o terror psicológico, e isso se aplica tanto a inimigos quanto aos seus próprios subordinados. Os orcs relatam que ele conseguia, simplesmente olhando para eles, fazê-los sentir como se a pele deles estivesse sendo arrancada. Para piorar, Sauron ensinou aos seus tenentes, aos Nazgûl, como fazer isso, para manter os orcs sob rédea curta. Afinal, eles não são do tipo mais obediente. Evidentemente que os Nazgûl replicavam esse terror numa escala menor de poder, pois, ao contrário de Sauron, eles não eram anjos caídos. No entanto, mesmo não sendo na mesma escala de poder de seu mestre, já era mais do que o suficiente para aterrorizar o coração dos orcs e mantê-los andando na linha. Aspas para o livro As Duas Torres. Não, eu não sei, disse Gorbag. Nem quero saber como isso acontece. É mais seguro não perguntar. Aqueles Nazgûl me dão arrepios e tiram a pele de seu corpo assim que olham para você. Ainda o fazem sentir como se estivesse morrendo de frio no escuro. Mas ele gosta deles. São seus favoritos atualmente. Então não adianta reclamar. Eu lhe digo, não é brincadeira trabalhar lá embaixo na cidade. Percebem como os orcs estavam completamente dominados mentalmente pelo medo? Nem mesmo a presença dos Nazgûl era suportável para eles. Também perceberam que os orcs se referiram a Sauron somente como ele, para evitar pronunciar seu nome? Agora as coisas ficam ainda mais interessantes, porque apesar de todo esse medo aterrorizante que eles sentiam de Sauron, eles ainda mantinham uma fidelidade canina a ele, ao ponto de sacrificarem a si mesmos, se assim ele determinasse. Aspas para o livro O Anel de Morgoth. Sauron conseguiu unir todos eles em um ódio irracional aos elfos e aos homens que se associavam a eles. Os orcs de seus exércitos estavam tão dominados sob sua vontade que eles se sacrificariam sem hesitação se ele assim os comandasse. Agora eu pergunto, essa cena faz algum sentido para vocês? Um monte de fã da série fica chateado quando eu faço alguma crítica ou quando eu aponto uma coisa que não tem o menor cabimento. Mas a vocês que se incomodam, eu pergunto, o que vocês gostariam que eu fizesse? Que eu falasse, não, essa cena faz todo o sentido do mundo. É isso? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Mesmo que eu fosse desonesto e fizesse isso, as pessoas que assistem esse canal não iriam mudar de opinião. O público que assiste aos meus vídeos é altamente crítico e iriam simplesmente colar nos comentários os mesmos trechos que eu apresentei neste vídeo e falar, não cara, tu tá errado. Olha aqui o que Tolkien escreveu. Então não adianta falar que é ódio, falar que é intolerância, falar que é isso, que é aquilo, não. A série perdeu 50% da sua audiência desde a primeira temporada porque a maioria dos fãs de Senhor dos Anéis quer fidelidade à obra. Ponto final. Não existe grande segredo, não existe uma conspiração por trás. Ah, mas então o fã de Senhor dos Anéis é muito chato. Sim, nisso a gente concorda. E te digo mais, o fã de Star Wars também é chato. O fã de Doctor Who também é chato. O fã de The Witcher é chato. Ou vocês esqueceram que até mesmo Henry Cavill, famoso por interpretar o Superman, abandonou o papel de Geralt de Rivia, o protagonista da série. Vejam com seus próprios olhos a matéria do IGN.
Ele nem fez questão de ser todo político, disfarçar e dizer que tinha conflitos de agenda. Não, ele foi homem e falou o real motivo pelo qual ele estava saindo da série. O ator de Geralt de Rivia decidiu dar as costas à série Netflix por lealdade. A razão oficial de sua saída seriam os conflitos em torno do roteiro da 4ª temporada. Segundo Henry Cavill, a série da Netflix se afastaria muito da obra original. Ele sempre quis honrar o trabalho de Sapkowski. Sou um grande fã dos livros e continuo fiel a eles, disse ele. When you go into a show like this, or an IP like this, after having played the games and read the books, and I love it as much as all of the fans out there, and so I do everything I can to represent Geralt in the best way possible. E aí, Henry Cavill é um cara cheio de ódio? É um cara intolerante? É um cara cheio de preconceitos? Evidente que não. Acontece que quando você gosta muito de uma obra, seja ela Senhor dos Anéis, The Witcher, Star Wars ou o que quer que seja, você deseja vê-la da forma que você conhece, da forma que ela realmente é, ou no mínimo, a versão mais próxima possível, e não uma versão que você mal consegue reconhecer. Mas voltemos ao assunto principal do vídeo. Vamos analisar o argumento de quem diz que Sauron poderia muito bem ter sido derrotado por orcs, já que ele foi derrotado por um mero cachorro. A primeira coisa a ser feita aqui é contextualizar quem é quem. O tal cachorro a quem essas pessoas se referem é, na verdade, Huan, um cão de caça gigantesco treinado por um dos Valar chamado Orome. Esse cão de caça foi dado pelo Valar Orome aos elfos e acabou sob a guarda de Lúthien. Lúthien, por sua vez, não era uma elfa comum, era uma meio-elfo, meio-maiar, ou seja, alguém da mesma raça de Sauron, ou Gandalf, teve uma filha com um elfo e dessa união nasceu Lúthien. O pai de Lúthien era um elfo chamado Thingol e a mãe, uma maia chamada Melian. Se eu parasse por aqui, sem adentrar em grandes detalhes, acredito que já daria para perceber que comparar Huan e Lúthien com um bando de orcs desacerebrados não seria lá uma comparação que faz muito sentido. Mas continuemos. Tanto Sauron, quanto Huan, quanto Lúthien são todos seres que estão em outro patamar de poder. Enquanto os orcs são uma mera forma enfraquecida e deturpada de um elfo, Sauron, Huan e Lúthien possuem todos eles algum tipo de conexão celestial. Sangue de anjo, para ser mais exato. Porque quando falamos Maiar, pode ficar meio vago de imaginar. Mas quando lemos o trecho a seguir, escrito pelo professor Tolkien na carta número 131 do Legendário, as coisas ficam bem mais claras. Aspas. Revela-se por fim que eles eram, como poderíamos dizer, o equivalente próximo dos anjos. E esse cão de caça gigante, chamado Huan, era brutal, praticamente um espírito encarnado na forma de um cão, que massacrava com facilidade múltiplos lobisomens. Aspas para o Silmarillion. Mandou Sauron, portanto, um lobisomem até a ponte, mas Huan o abateu em silêncio. Mesmo assim, Sauron enviou outros, um a um, e um a um, Huan os apanhava pela garganta e os matava. Então Sauron mandou Draugluin, uma fera terrível, experiente no mal, senhor e pai dos lobisomens de Angband. Seu poder era tremendo, e o combate entre Huan e Draugluin foi longo e feroz. Contudo, afinal, Draugluin escapou, e fugindo de volta para o interior da torre, morreu aos pés de Sauron. Huan está lá, disse a seu mestre enquanto morria. Outro fato que leva a crer que Huan poderia mesmo ser um espírito na forma de cão é que ele pensava racionalmente, elaborava planos e, em 3 ocasiões de sua vida, ele chegou a até mesmo conversar. E caso Huan fosse mesmo um espírito encarnado, isso nem seria tão incomum. Na verdade, era algo corriqueiro entre os subordinados dos Valar. Aspas mais uma vez para o Silmarillion. Manwë Sulimu, o supremo e mais sagrado dos Valar, instalou-se nas fronteiras de Aman. Espíritos na forma de falcões e águias sempre chegavam em voo à sua morada, e dela partiam. Sendo assim, não é difícil imaginar que os espíritos em formas de águias do Vala Manwë são equivalentes aos espíritos em formas de cães de caça do Valar Orome. E tem mais. Na luta entre Sauron e Huan, Lúthien, aquela meio-elfa, meio-maga, ela não ficou ali passivamente assistindo. Ela utilizou seus feitiços tanto para cegar quanto para causar sonolência em Sauron. Aspas uma última vez para o Silmarillion.
Ocorreu assim a luta entre Huan e o lobo Sauron. Tal foi o horror de sua chegada que Huan saltou para o lado. Sauron, então, atacou Lúthien, e ela desmaiou diante da ameaça do espírito cruel em seus olhos e do vapor imundo de seu hálito. Mas, enquanto Sauron vinha, Lúthien, ao cair, lançou seu manto escuro diante dos olhos do agressor. E ele tropeçou, pois uma sonolência passageira o acometeu. Creio que a esta altura já esteja mais do que claro que se tratava de dois seres de nível angelical contra Sauron. Existem tantas coisas envolvidas nessa batalha entre Sauron, Huan e Lúthien, que a única conclusão que eu consigo chegar quando alguém diz que Sauron foi derrotado por um simples cachorro é que essa pessoa só pode estar de brincadeira. Eu não entrei em grandes detalhes desse combate porque o foco do vídeo não é esse. Mas, se você não conhece essa parte da história e ficou curioso em relação ao destino de Huan, o Vala Morgoth convocaria os melhores lobisomens de Sauron. Dentre eles, escolheu o mais poderoso e o alimentou com seus próprios poderes, deixando com que o lobisomem escolhido devorasse a sua própria mão, criando assim uma das criaturas mais aterrorizantes do legendário, chamada Karkaroth, cujo único objetivo de vida era matar Huan. Tem um vídeo aqui do canal focado nos lobisomens em que eu narro essa história. Vou deixar a miniatura no final do vídeo se vocês quiserem clicar e assistir. Um salve aos novos membros do canal Nível Valar, Vitor Thiago, Luiz Flávio, Thiago Santana e Marcelo Barroso. Muitíssimo obrigado pelo apoio ao canal, meus queridos amigos. Tamo junto. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei. Um abraço e até o próximo vídeo.